por essa razão, e é essa uma das razões pelas quais eu sou contra a limitação do teto dos gastos com a saúde. Ora, a gente tinha uma lógica anterior na política em que se exigia um mínimo de gasto com a saúde e com a educação. Hoje se faz ao inverso. O governo quer colocar um teto máximo de gastos com a saúde. Cada vez que a gente vem aqui para falar sobre a saúde, a gente está cobrando mais investimentos dos governos para a saúde, para a educação, para a assistência social, com o intuito de criar aquilo que se chamou do Estado do Bem-Estar Social, onde o governo vai procurar dar mais àqueles que são os desvalidos, são as vítimas do sistema financeiro que a gente vive, que não conseguem sobreviver com o seu próprio trabalho, com seus próprios recursos, e que cabe, e é responsabilidade do Estado, lhe oferecer a saúde, lhe oferecer a educação e a assistência social. Quando você parte e deixa de fazer esse papel, você vai aumentar o contingente de miseráveis e de desvalidos e criar cada vez mais um estado de insegurança social. E aí vão proliferar os crimes, vão proliferar a violência e a sociedade se desintegra cada vez mais. Eu faço aqui coro ao deputado Carlos Felipe, que me antecedeu, e o deputado Renato Rosendo, que me antecedeu, na crítica à política atual do governo, que favorece os banqueiros, o capital rentista, que ficam cada vez mais gordos e cheios de lucro, em detrimento do investimento nas áreas sociais. O Brasil, ele procura resolver o seu problema, o governo brasileiro, o governo Temer, o governo ilegítimo, procura resolver o problema de caixa do governo, penalizando o povo brasileiro, penalizando aqueles que já são sofredores e deixa intocável exatamente os que já vêm lucrando ao longo de anos e anos e anos, dos sucessivos governos, como foi dito por aqui, do governo, políticas equivocadas ou políticas que procuravam fazer a conciliação de classe, julgando, muitas vezes, que ao aumentar ou permitir o lucro exagerado, se ia ter tranquilidade política no país, o que se mostrou completamente equivocado. Então, a gente se coloca claramente aqui contra a PEC que limita os gastos da saúde, da educação e da assistência social. Também nos colocamos contra a política que existe de entregar o pré-sal ao governo, ao capital internacional. Também colocamos aqui que o que se dizia que a Petrobras estava quebrada, isso é mentira. O jornal Valor Econômico é um jornal da grande mídia burguesa que coloca com clareza sobre essas questões. Agora diz que a Petrobras é a segunda empresa em lucro, em rentabilidade, em valor no mundo. Isso coloca a Petrobras numa situação extremamente privilegiada. A gente quer fazer cor àqueles que denunciam as manobras que ocorreram na geopolítica internacional de redução dos preços do petróleo com o claro objetivo de quebrar empresas ou fragilizar empresas como a Petrobras ou a empresa estatal da Venezuela, com o objetivo nítido de criar crises a nível de países, a nível desses estados, para poder fortalecer a oposição e mudar os governos para aqueles que sejam parceiros desse capital internacional, e por aí vai. As medidas que são hoje adotadas pelo governo Temer, que são medidas draconianas, que remontam do século passado e que já fracassaram na Europa, porque o povo reagiu, os trabalhadores reagiram, elas também irão fracassar no Brasil, porque não trarão de forma nenhuma nada que seja bom para a população pobre, para os trabalhadores e para o crescimento da nação. Ao contrário, irá cada vez penalizar aqueles que já são sofredores, aqueles que já são penalizados, e que isso, com o tempo, vai gerar uma nova onda de manifestações que irão pôr abaixo aqueles que oprimem o povo, favorecendo os que são, historicamente, os grandes favorecidos pela política econômica que se faz nesse país. Eu quero ser solidário à luta dos trabalhadores que estão aqui presentes nas nossas galerias. Eu quero entender
que é um direito legítimo de se manifestar e de se lutar pelas suas garantias trabalhistas, pelo direito a que a população tenha acesso à justiça cada vez mais frequente e sem as dificuldades pecuniárias que se procura criar com barreiras, que para aqueles que já são pobres, a gente vai terminar por chegar a um ponto em que a justiça será somente um espaço para aqueles que realmente têm dinheiro e que possam pagar custos elevados de processo que muitas vezes inviabilizam o direito de litigar do mais pobre, do trabalhador, daquele que é o sofredor. Fazer coro à luta dos defensores públicos, que aqui já se manifestaram inúmeras vezes por um direito e por uma política, inclusive, de ampliação do seu trabalho para garantir ao trabalhador que não pode pagar, ao advogado que tem acesso também aos seus serviços, e isso aí eu tenho que ser solidário e me somar a todos vocês, e assim como a questão que a OAB coloca, que nós também estamos refletindo sobre isso e nos somamos àqueles companheiros que defendem o direito à justiça plena e a justiça aonde o pobre realmente tem acesso e que tenha mais celeridade. Era isso, senhor presidente, agradeço a todos e reenfatizo a necessidade de aprovarmos um projeto de lei que estou dando entrada aí sobre a Semana da Microcefalia, porque isso colocará um espaço devido para que a gente possa aprofundar esse tema que é da maior importância para a nossa sociedade.